E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Espero que vocês estejam se cuidando, vocês, a família de vocês, e que logo tudo isso passe e a gente venha se encontrar normalmente na escola, presencialmente, que é a melhor forma, né? Mas enquanto isso, nós vamos fazendo alguns vídeos, mandando algumas atividades também, para que a gente venha se manter estudando. Nós vamos trabalhar agora, nesse primeiro vídeo, alguns assuntos básicos, tá? Algumas categorias básicas da geografia que vão servir também para a nossa avaliação. As categorias que nós vamos ver nesse momento serão lugar, paisagem e espaço geográfico. Começando falando primeiramente sobre o lugar. O lugar é uma palavra muito utilizada no nosso dia a dia, né? De várias formas. Então a gente fala o lugar do homem, o lugar da mulher. Mas para a geografia, o que significa a palavra lugar, né? Então, para a geografia, lugar é a porção do espaço em que nós nos identificamos. É o espaço vivido, é o espaço do dia a dia, é o espaço onde ocorrem os relacionamentos, onde nós fazemos nossos relacionamentos com as pessoas que estão à nossa volta, com nossos amigos, parentes, colegas. Por isso nós dizemos que é o espaço de vivência, que é o espaço do dia a dia. O contrário do lugar seria o não lugar, que é a porção do espaço que não há nenhuma identificação. É por isso que muitas das vezes quando há alguma mudança de endereço, mudança de casa, de apartamento, nós dizemos muitas das vezes de início que não gostamos daquele lugar, daquele espaço. Por quê? Porque ali não há ainda uma identidade com aquela porção do espaço. Então, muitas das vezes, o que pode ser lugar para você, ou seja, uma porção do espaço que você se identifica, que você tem o seu cotidiano, pode ser um não lugar para uma outra pessoa. O que pode ser o lugar? Pode ser a sua casa, seu apartamento, pode ser a igreja, pode ser um parque, pode ser um clube, ou seja, o lugar é uma porção do espaço em que você tem uma identificação. Envolve laços de afetividade, identificação, relacionamento, espaço do cotidiano. Então, para a geografia, o lugar é a porção do espaço que nós nos identificamos. Uma outra categoria importante também para a geografia é a paisagem. Também, muitas das vezes nós pensamos a paisagem como um local que apresenta um aspecto belo, bonito. A gente pensa numa cachoeira, numa linda praia, num pôr do sol, né? No verão. Então isso a gente acaba pensando como uma paisagem, como um belo. Mas não necessariamente para a geografia a paisagem ela é algo belo. Não. Para a geografia a paisagem ela é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Como o geógrafo Milton Santos fala, ela é o domínio do visível. Tá? Então, para a geografia, a paisagem é isso. É a porção do espaço que a nossa visão alcança. Mas também não só isso. Milton Santos vai além, né? A paisagem ela pode ser percebida além da visão, pela audição, pelo olfato. Então, na verdade, o lugar ele pode ser percebido pelos sentidos. Senão, para um cego, não haveria paisagem, porque ele não consegue visualizar. Mas como ele consegue perceber pelos outros sentidos, então, nesse caso, nós temos uma paisagem. Então, para o cego existe paisagem, né? Se você levar ele num lixão, pela visão ele não vai perceber, mas pelo olfato ele vai perceber, em razão do odor, tá? Então, a paisagem não necessariamente é algo belo. Pode ser algo belo, sim, mas também pode ser uma porção do espaço em que a gente não tem uma paisagem, não tem uma aparência agradável, ou um odor agradável, ou um som agradável, ok? Então, a paisagem, para a geografia, é a porção do espaço em que a gente consegue visualizar, mas também perceber pelos sentidos, ok? Na paisagem existem elementos naturais, ela é formada por elementos naturais, e elementos humanizados ou culturais, tá? Os elementos naturais são aqueles criados pela ação da própria natureza, enquanto os elementos humanizados são aqueles criados pela ação do ser humano. Baseado nessa ideia de elementos naturais e elementos culturais, nós temos
dois tipos de paisagem. A paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada ou geográfica, ou como Milton Santos chama de paisagem artificial, ok? E nós temos a paisagem natural. Qual a diferença entre elas? A paisagem natural é aquela em que o Milton Santos diz que ainda não sofreu interferência do ser humano. Tá? Então essa seria a paisagem natural, ou seja, onde predominam elementos naturais. Uma área de cobertura vegetal, o fundo dos oceanos, uma área montanhosa. Tá? Se ainda não sofreu interferência do ser humano, nós dizemos que ela é uma paisagem natural, porque predomina elementos naturais, criados pela ação da própria natureza. O outro tipo de paisagem é a paisagem humanizada ou cultural. Tá? Então, a paisagem humanizada ou cultural é aquela que já sofreu interferência do ser humano. Ela é também chamada de paisagem geográfica, porque sofreu ação do ser humano. Tá? Nela predominam elementos artificiais, elementos humanizados, elementos culturais, elementos produzidos pelo ser humano. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na paisagem de uma cidade, é uma paisagem cultural, é uma paisagem humanizada, uma paisagem artificial. Por quê? Porque já sofreu interferência da ação dos seres humanos, ok? Então, são esses os dois tipos de paisagem que nós temos, tá bom? Paisagem natural e paisagem cultural, ok? Uma outra categoria importante para a análise geográfica é o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. O lugar, a paisagem estão contidos no espaço geográfico, ok? Então, o espaço geográfico é a porção do espaço transformada pelo ser humano. É a porção do espaço transformada pelo homem. É onde ocorre a interação entre a sociedade e a natureza. É onde ocorrem essas interações. O espaço geográfico também ele é dinâmico. Por quê? Porque ele está o tempo todo em transformação para atender às necessidades humanas, seja de moradia, seja de locomoção ou qualquer outra necessidade humana. O espaço geográfico ele vai ser transformado para atender algum tipo de necessidade humana, tá bom? Então, o espaço geográfico é o espaço transformado pela ação do ser humano. E a partir da Revolução Industrial, a gente teve uma transformação maior ainda da superfície terrestre, ou seja, o ser humano geografizando a superfície terrestre, deixando as suas marcas, deixando os seus registros, através das suas construções, certo? Como é que a paisagem é transformada? A paisagem, o espaço geográfico, aliás, tá? O espaço geográfico, ele é transformado pelo trabalho do ser humano. O que é o trabalho do ser humano? É toda a produção feita pelo homem, através do estudo, do pensamento, da ciência. Toda a produção humana a gente chama de trabalho. Então, o ser humano transforma a paisagem por meio do trabalho, ok? Baseado nessas transformações que ocorrem na superfície terrestre, nós temos os chamados tempo histórico e tempo geológico. Qual a diferença entre eles, tá? A paisagem da superfície terrestre, ela vem sendo transformada, tá? Seja pela ação do homem ou seja pela ação da natureza. Nesse caso, quando a gente fala de tempo histórico, a gente está falando das transformações que vêm sendo ocasionadas na superfície terrestre pela ação da natureza, seja tectonismo, vulcanismo e outros elementos naturais que transformam a paisagem, variação de temperatura, tá bom? Então, quando a gente fala de tempo geológico, a gente está falando do tempo em que a natureza levou para vir transformando a superfície terrestre. Então, não é só o ser humano que transforma a superfície terrestre, a própria natureza. Só que, normalmente, as transformações feitas pela natureza são transformações mais lentas, que demoram mais tempo para serem percebidas. Como o nosso tempo de vida no planeta ele é muito curto, muitas dessas transformações a gente acaba não vendo, como, por exemplo,
a questão da separação dos continentes, da deriva continental, né? Então a gente vê os continentes distribuídos dessa forma, mas, segundo a ciência, nem sempre foi assim. Então, quando a gente fala de tempo geológico, a gente está falando das transformações ocasionadas na superfície terrestre pela ação da natureza, tá? Que é uma transformação mais lenta quando comparada com as transformações feitas pelo ser humano. E o tempo histórico. O tempo histórico se refere à ação do ser humano, ao tempo de atuação do ser humano na Terra, que é um tempo muito menor do que a existência do planeta, tá? Então, quando a gente fala de tempo histórico, nós estamos falando do tempo em que o ser humano atua na transformação da superfície terrestre, que é um tempo muito menor. Mas, normalmente, as transformações feitas pelo ser humano, elas são transformações mais rápidas. Tanto é que o tempo histórico ele é contado em anos, ele é contado em décadas, em séculos, enquanto, por exemplo, a contagem do tempo geológico ela é feita em milhares, milhões de anos. Então, por quê? Porque as transformações, no caso do tempo histórico, ocasionadas pelo ser humano, são transformações mais rápidas, que ocorrem num intervalo de tempo menor, ok? E, para a gente terminar sobre essas categorias fundamentais da geografia, nós temos, voltando a falar um pouco de paisagem, 2 tipos de paisagem. A paisagem do campo e a paisagem da cidade. A paisagem do campo também pode ser chamada de paisagem rural. No campo se desenvolve atividades relacionadas ao setor primário, como a agricultura, como atividades criatórias, no caso a pecuária, tá? E no campo nós temos o predomínio de elementos naturais, tá? Árvores, córregos de água. A presença dos elementos naturais no campo são maiores. Okay? A paisagem da cidade ou paisagem urbana. Tá? Nela, nas paisagens urbanas, nós temos, no caso, em relação às atividades econômicas, a presença de atividades relacionadas à indústria, ao comércio e aos serviços. Tá? E essas paisagens, no caso urbanas, são muito transformadas pelo ser humano. Okay? Tanto é que nas paisagens urbanas predominam os elementos culturais criados pelo ser humano. Agora uma perguntinha. Essas 2 paisagens, a paisagem urbana e também a paisagem rural, elas são paisagens culturais ou elas são paisagens naturais? Tá, vamos lá. Ambas as paisagens rural e urbana são paisagens culturais, ou seja, paisagens humanizadas. Por quê, galera? Porque nos dois tipos de paisagem, urbana e rural, ocorreram interferências do ser humano. Normalmente nós somos levados a pensar que a paisagem rural ela é uma paisagem natural, mas não, ela é uma paisagem humanizada. Por quê? Porque foram feitas transformações ali naquele espaço para construir pasto, para a criação de áreas para o cultivo de gêneros agrícolas. Então, essas transformações foram feitas por quem? Pelo ser humano. E se tem a interferência do ser humano, embora existam muitos elementos naturais no espaço rural, na paisagem rural, então, mesmo com muitos elementos naturais, mas ela já sofreu interferência do ser humano. Então, a paisagem do espaço rural, ela é um tipo de paisagem cultural, humanizada, porque sofreu interferência do ser humano. Então, tanto a paisagem urbana quanto a paisagem rural são paisagens culturais, humanizadas, geográficas, ou como Milton Santos diz, paisagem artificial. Ok, gente? É isso. No mais, a gente se fala novamente no outro vídeo, pegando outro assunto que vai ser importante para as nossas avaliações. Até mais!